Lição de número 6. Orando, contribuindo e fazendo missões. Quarto trimestre de 2023. Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, na última lição, estudamos a respeito da perspectiva pentecostal de missões. A ênfase da operação do Espírito Santo no trabalho missionário. Nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade do crente com a obra missionária, de acordo com o seguinte tripé: oração, contribuição e comissão. Assim, para introduzir a aula desta semana, pergunte de maneira retórica quem ora, quem contribui e teve a experiência de fazer missões transculturais. A ideia, meu querido professor, é causar uma reflexão bem próxima da causa missionária da igreja local. Perceba, a chamada de Deus para a obra missionária é universal, fazendo parte da grande comissão dada por Jesus após a sua ressurreição. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide e ensinai todas as nações. Mateus 28 e versículo de número 19. E ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Essas três passagens bíblicas são suficientes para descrever qual a prioridade número 1 do nosso Senhor Jesus Cristo: a evangelização do mundo. Ainda, queridos irmãos, queremos citar 5 partes importantes na Bíblia Sagrada que falam sobre a chamada de Deus para a obra missionária. Anote aí todas elas. Veja, o Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário, pois chamou uma família a fim de abençoar todas as famílias da terra. O Cristo dos Evangelhos é um Cristo missionário, pois enviou a igreja para que desse testemunho dele. O Espírito de Atos é o Espírito Santo missionário, pois tirou a igreja de Jerusalém e levou-a para Roma. A igreja das epístolas é uma igreja até os confins da terra. É uma igreja missionária. O fim de Apocalipse é um fim missionário. Veja, um número infinito de pessoas de todas as nações, como diz o teólogo John Stott. A religião da Bíblia é uma religião missionária. Muito bem, meus queridos irmãos, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Quarto trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Eu convido você para irmos agora à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Texto áureo diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Verdade prática diz assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra.
Leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 18 até o versículo de número 20. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos da lição de hoje. Lembramos que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo objetivo, pontuar a bênção de contribuir para missões. Terceiro objetivo, refletir a respeito da vocação missionária. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar todos os pontos da nossa lição. No primeiro ponto, estudaremos orando pela causa de missões. Primeiro subtópico, a importância da oração na obra missionária. Segundo tópico, interceder. E o terceiro tópico, despertar a igreja local para a obra missionária. Diz assim a sinopse do primeiro ponto. A oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Segundo ponto, estudaremos o seguinte tema: contribuindo para missões. Primeiro tópico, o sustento dos missionários. Segundo tópico, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. E o terceiro tópico, contribuir para missões é um privilégio. Diz assim a sinopse: quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouro nos céus. Terceiro ponto da nossa lição, vamos estudar o seguinte tema: a chamada para ir. Primeiro tópico, Deus quer usar cada crente. Segundo tópico, a obra missionária. E o terceiro tópico, caráter e testemunho na obra missionária. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Querido professor, querida professora, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Agora sim, queridos irmãos, podemos ir para o primeiro ponto da nossa lição, orando pela causa de missões, e o primeiro tópico, a importância da oração na obra missionária. Queridos irmãos, é importante afirmar que a primeira tarefa em que a igreja deve estar envolvida é a oração. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. E se a igreja ora em prol de missões, torna-se mais poderosa ainda. Uma igreja missionária é uma igreja de oração. Se a igreja não sente amor pelas almas e não se envolve
com o trabalho missionário interna ou externamente, é porque não ora. O termômetro do progresso de uma igreja está na oração. No segundo tópico, irmãos, vamos estudar sobre a intercessão. Veja, a oração coloca-nos na condição de intercessores da obra missionária. Devemos orar para as portas serem abertas a países e regiões sob o domínio das potestades demoníacas, sob o domínio da feitiçaria. São lugares de difíceis acesso e existe certa resistência à palavra do Senhor. Queridos irmãos, os missionários precisam de nossas orações, sabe por quê? Porque são pessoas com necessidades humanas normais, fraquezas, problemas. Oremos, queridos irmãos, por eles, para que o Senhor lhes dê poder para falar o Evangelho com coragem e clareza, a fim de que eles vejam as pessoas arrependerem-se dos seus pecados e voltarem-se para Cristo, e para que o Senhor abra portas e remova barreiras, principalmente nos países sob o domínio das potestades demoníacas. Queridos irmãos, devemos pregar até que o reino de Cristo seja estabelecido. Agora, pense comigo, se por um lado muitas igrejas estão fechando as suas portas, se muitos pastores estão deixando o ministério, e se muitos missionários estão retornando das suas tarefas sem sucesso, é porque a igreja deixou de orar. Terceiro tópico: despertar a igreja local para a obra missionária. A oração aumenta o desejo do crente em fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo ser enviado ao campo missionário. Os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9 são os que foram enviados por Jesus para ceifar. Em Mateus capítulo de número 10. É preciso orar, orar e orar mais ainda. A liderança da igreja, os grupos missionários, as organizações internas da igreja só podem realizar um trabalho poderoso e uma evangelização dinâmica se viverem em constante oração. Que Deus conceda à igreja brasileira a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença do Todo-Poderoso, intercedendo dia após dia pela obra missionária do Brasil e no mundo. Escute, queridos irmãos, um líder de missões, certa feita, ele falou: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto, contribuindo para missões. E o primeiro tópico, o sustento dos missionários. Escute isso. Os missionários e os obreiros em geral são sustentados financeiramente pela igreja. A fonte ou a origem desses recursos é a própria igreja. Você sabia disso? Foi Deus quem estabeleceu que o crente contribuísse para que o seu povo tenha os recursos suficientes para a expansão do Evangelho e manutenção da obra do Senhor. É sobre isso que vamos estudar hoje. Agora, queridos irmãos, como apoiar os missionários? Primeiro, vejamos o papel da igreja. São os crentes que apoiam os missionários com suas contribuições através da secretaria ou departamento de missões da igreja. A igreja ora, intercede por eles e acompanha
acompanha o seu trabalho através de relatórios escritos e também por meio de testemunhos de outros que visitam o campo missionário e também visitam o missionário no campo. Esses responsáveis pelo sustento e pelo apoio espiritual devem entender também que, fora do seu convívio, a situação é muito diferente. Se não houver, queridos irmãos, essa confiança, corre o risco de o trabalho no campo ficar travado. Segundo, queridos irmãos, o apoio aos missionários. Veja, o sustento missionário inclui alimento, vestuário, moradia, educação e saúde, tanto dele como da esposa e dos filhos. É necessário um estudo sobre o padrão de vida do país para onde vai ser enviado o missionário, a fim de que a igreja possa enviar o suficiente para o sustento dele. Nem sempre as igrejas têm acesso a essas informações, por isso existem inúmeras agências missionárias interdenominacionais espalhadas no Brasil e em todo o mundo com o propósito de orientar as igrejas. Queridos irmãos, eu convido você para irmos ao terceiro ponto da nossa lição, a chamada para ir. E o primeiro tópico, Deus quer usar cada crente. Isso mesmo, Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, como por exemplo, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massas ou na individualidade. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. No segundo ponto, queridos irmãos, nós vamos estudar sobre a chamada missionária. O que é um chamado? Um chamado é uma convicção pessoal de que Deus tem um propósito com para trabalhar como missionário. A maneira pela qual essa convicção surge varia de pessoa para pessoa. Em alguns casos, é algo que surge de repente e em outros, lentamente, pouco a pouco. No entanto, é necessário ter uma forte convicção, porque todo chamado experimentará momentos em que será necessário dizer: sei que Deus me enviou aqui. Caso contrário, a amargura pode ser gerada contra a igreja ou a missão que o enviou. Da mesma forma, esta forte convicção tem que ser confirmada pelos outros também. Deus nunca diz nada para apenas uma pessoa. Ele sempre diz isso para várias pessoas. Além disso, Deus normalmente não nos chama a algo se não nos deu a capacidade de responder à situação. Não há dúvida, queridos irmãos, de que é Deus e somente Deus que chamou e continuará a chamar tantos e muitas vezes jovens obreiros, porque Ele tem um plano para a colheita. O chamado é divino. O próprio Jesus nos disse em Lucas capítulo 10, versículo 2, que oramos para que Deus envie obreiros. Portanto, podemos concluir que o chamado divino é uma resposta a essa oração. Ele chama as pessoas para o trabalho missionário e para o trabalho em geral. Veja o que nos diz o texto sagrado. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas capítulo 10, versículo de número 2. Querido professor, querida professora, nosso propósito é que a partir dessa lição,
cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir ou então ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda a criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo inteiro. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Certamente você fazendo isso, você vai estar contribuindo para edificar outras vidas para o louvor e a glória do nome do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.